Tá no meio, tá bom, né? Tá. Estamos ao vivo. Eba. Aí eu dou um tempinho sempre, tá, Su? Para o pessoal entrar, né? A gente espera uns minutos para ver se mais gente entra, para depois a gente poder começar. Legal. Tem 1 minuto ainda para as pessoas conectarem. Deixa eu abro aqui. Oi, Si! Boa noite, Simone! Tudo bem, minha linda? Simone jogou voleibol comigo, Su. Me Olha, aguentou. Ai, meu Deus. está de lado. Peraí. Vixe, tá aparecendo eu aí? Você tá de lado para mim. Peraí. Meu Deus. Peraí que eu saí. Walter? Peraí que eu não tô Ajuda os vendo. universitários. Tá aparecendo aí, Su? Ficou travada a sua foto, não está o vídeo. Aí, Ah, voltou. agora. Agora entrei de Sim. novo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Paola. Tudo bem, Paola? Eu não vou mais mexer em nada aqui, porque eu ponho meu dedinho e aí meu dedinho estraga. Eu Vamos sou dessa. aguardar mais um pouquinho. É que eu tenho que. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. O pessoal entrar aí, um pouquinho mais para a gente começar, tá? Boa noite, Daniel. Célia, tudo bem, Célia? Oi, Su, belezinha? Como é que tá, mãezinha? Saudade de vocês. A gente vai dar mais uns minutinhos aí, tá? Até umas 19h05, ó, já entrou bastante gente, né? Ou até umas 19h05, pode ser? Oi, Márcia, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Eu estou tentando entrar aqui também no meu Facebook. Mais um tempinho aí para a gente começar. Ah, meu Facebook é maravilhoso, eu consigo enxergar tudo que está acontecendo. Mas ele não tem câmera, então eu não posso fazer com ele, entendeu? Por isso que eu não faço, tem que fazer pelo celular. Mas aí, eu consigo ver todo mundo aqui, ó. Aí, tudo bem aí?
Mais 2 minutinhos, tá, pessoal? Quase que pontualidade britânica. No Face eu consigo enxergar melhor as perguntas. Boa noite, Reinaldo, tudo certo? Tudo bem aí? Já começamos, tá? Falta 1 minutinho, né, ô Su? A gente já começa. Tá tranquilo, Bel. Né? Estou aqui para vocês hoje. Ótimo. No Face ele demora mais, tá sempre atrasado o Face, por isso que eu não faço pelo Face também, pelo notebook, porque aí o notebook ele atrasa. Ok, bom, 19h05, podemos começar? Né? Podemos, pessoal? Tudo certo aí? Bora. Então, vamos lá. Deixa eu ver quem que entrou, quer falar uma boa noite. Ok, então tá bom. Boa noite, pessoal, tudo certo aí? Mais uma live, né? Hoje o nosso tema é dicas ergonômicas e posturais para melhorar a nossa qualidade de vida. Boa noite, Cida, Timóteo. E, na verdade, a gente tem feito, Suzana, várias lives aqui para melhorar a qualidade de vida, que esse eu acho que é o ponto mais... É o nosso direcionamento aí, na verdade, é trabalhar com as pessoas, né, falar para as pessoas, passar informações, né, trazer profissionais de várias áreas aqui, tudo em função de melhora de qualidade de vida, né, que eu acho que é isso que a gente tem que focar, né. Então, vamos começar. Aí a gente vai falar sobre ergonomia, a Suzana vai explicar para a gente o que é ergonomia. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Vai falar sobre posturas, vai falar sobre vários assuntos aqui, mas que diz respeito a essa questão da ergonomia e da postura, né? E aí eu queria fazer uma comparação, né, da nossa vida hoje, essa loucura que a gente está, né, passando. Então, antes, na verdade, nossa vida, eu vou falar por mim também, acho que eu falo por todo mundo, mas todo mundo que me conhece sabe como é que é a minha correria, né? Então, assim, antes era uma vida corrida, o tempo era curto, né? Tempo escasso, a gente vivia quase em modo automático, sai dali, vai para lá, vem, vai, aí vem casa, trabalho, casa, porque é assim, né? Trabalho, casa, família, trabalho, e isso é quase que de uma forma automática, né? E até por isso que quando a gente adoece por questões ocupacionais, por questões de trabalho, eu acho que até por isso que a gente não presta atenção que a gente está adoecendo, né? E só vai entender que você está com uma doença ocupacional quando ela já está instalada, né? E aí a coisa já não é tão simples assim, né? E aí veio a pandemia, o que aconteceu com a gente? A gente ficou em casa, a gente se isolou, né? A gente foi trabalhar, muita gente trabalhar em home office, né? Que é trabalho empresa dentro de casa, mas muita gente dobrou o seu trabalho nas questões de trabalhos domésticos, né? Porque há de convir que dobrou o nosso trabalho, né? A criançada em casa. Eu já não tenho mais criança em casa. Eu tenho um cachorrinho que faz uma sujeirinha que me dá um trabalhinho aqui. O meu filho é grande e não faz tanto. Mas imagina as pessoas que estão aí com os filhos dentro de casa. Então, é faxina o tempo todo, é trabalho o tempo todo. E, quer queira, quer não, o trabalho doméstico também pode trazer aí uma série de fatores, aí, uma série de lesões, né? Também, né? Os ajustes, né? As pessoas não se ajustam
com o seu material de trabalho e elas podem estar se lesionando aí e nem sabem que estão se lesionando. Na verdade, eu acho assim, falta o equilíbrio, né, Suzana? Eu acho que falta o equilíbrio, né? E aí, quando que a gente vai arrumar esse equilíbrio? Porque se antes que era pouco tempo e era uma corrida toda e muito trabalho, a gente não tinha esse equilíbrio, agora que não tem todo esse trabalho, mas tem outros trabalhos, a gente está de novo desequilibrado, né? Será que os excessos nos trazem danos? Será que os excessos, tanto muito trabalho, ou então ou muito descanso, ou muita parada, né? O repouso total, né? Traz danos à nossa saúde, à nossa qualidade de vida? Bom, para responder tudo isso, a gente convidou uma profissional, certo? Nós convidamos a Suzana. A Suzana de Almeida, tá? Vou passar o currículo dela aqui. Ela é uma fisioterapeuta, osteopata, formada pela Anhanguera, em São José dos Campos. Ela se formou em 2014. Instrutora de Pilates, ela é especializada em osteopatia pela IDOT, se eu falar errado, você me corrige, São José dos Campos. Ela é especializada em reabilitação de coluna e terapias manuais. Eu queria dar um adendo, que é o seguinte, a Suzana, além de tudo isso, ela dança muito, ela foi minha bailarina, ela fez parte do nosso grupo, é uma menina que é uma graça, é uma bondade, assim, é um ser humano bom, né? E é muito gostoso trazer você, Suzana, aqui para falar com a gente, com essa simpatia toda, que eu acho que para poder falar e as pessoas ouvirem, a gente tem que ter simpatia, né? Tem que ter esse dom, e você tem. E outra coisa, a Suzana tem uma mão para massagem que eu vou falar para vocês. Teve um dia que eu estava por excesso, né? Excesso na dança, muito exercício, eu estava travada. E quem me curou foi a Suzana, porque ela foi lá e me torceu, e massageou, e fez um monte de coisa lá, e eu sarei. Então, eu vou pedir que a Suzana fale um pouquinho mais aí com a galera. Suzana, à vontade. Boa noite, gente. Bel, sua linda, te amo. Não tem como não começar assim. Estou muito grata de estar aqui, muito feliz com esse convite. Muito feliz de partilhar meu conhecimento, de levar um pouquinho de tudo que eu estudei, que eu estudo muito, amo estudar, gosto muito de poder explicar, de poder trazer conhecimento para as pessoas, que eu acho que conhecimento é o princípio de muitas curas, que tudo que a gente sabe, que a gente consegue incluir na nossa vida, tudo vem para somar. Muito feliz por estar aqui, boa noite para todo mundo, espero poder realmente, e eu acredito que sim, vou poder ajudar vocês com novos conhecimentos, coisas que às vezes, para a gente que está aqui, para mim é rotina, para mim é dia a dia, né, é comum, e para muitas pessoas não tem nem consciência, né, eu brinco que as pessoas não conhecem o próprio corpo. Os meus alunos de Pilates, eu vou explicar, e eu gosto de falar os nomes mesmo dos músculos que está trabalhando, que está acionando, que está sentindo, e no outro dia eles vêm com aquelas dorzinhas musculares de fortalecimento e falam assim, nossa, eu nem sabia que esse músculo existia, daí eu brinco assim, prazer, seu piriforme, prazer, seu... Porque as pessoas realmente não têm consciência porque não está no dia a dia, né? Então, que legal, estou muito feliz por estar aqui, e vamos lá, vamos somar conhecimento aí, construindo todos juntos. Vamos lá, tirar as dúvidas. Pessoal, manda perguntas aí, mas a gente já tem um monte de pergunta para fazer para a Suzana. Eu quero dar uma boa noite para a Bruna Cassal. Eu não sei muito bem quem é essa pessoa, mas boa noite, Bruna Cassal. Tânia, Cris. A Cris me surpreende esse negócio de Tânia. Cris, já pede que você escreve Cris, porque eu nunca sei quem é. A Cris que está aí. Eliette Ramos. Minha mestre, muito obrigada por você ter entrado. O Reinaldo já falei boa noite. E a Ana Silva, boa noite aí. E vamos começar, então, a fazer as nossas perguntinhas aí, aumentar os nossos conhecimentos, afinal, estamos aqui para isso, certo? Suzana, nós falamos de dicas ergonômicas, tal, né? Então, eu queria que primeiro você começasse explicando para a gente o que é ergonomia. Ok. Quando a gente trata o termo ergonomia, cientificamente está relacionado ao homem e à máquina. Mas, assim, quando fala máquina, está falando ambiente, convívio e também mais
associada a trabalho. E o que é ergonomia? É você adaptar o ambiente para melhor condição do ser humano, melhor condição do humano em si. Então, tudo isso buscando a prevenção de qualquer área que possa gerar um risco ou um dano à saúde do indivíduo. E isso pode ser desde a parte física, emocional, social, toda parte que pode gerar qualquer tipo de dano no ser humano. Então, tudo está relacionado, porque a gente sempre fala assim, o ser humano é um só. Então, o físico, o mental, o espiritual, o social, está tudo associado. Então, a ergonomia é melhorar o ambiente pro indivíduo conviver, viver ou trabalhar. Especificamente isso. Ok, então são os ajustes, né, com os materiais que a gente vai utilizar ou está utilizando com o seu corpo, esse ajuste, né? A ergonomia, ela trabalha com isso, certo? Ô, Daniel, a gente está falando, o Daniel está perguntando aqui sobre o que é que a gente está falando. A gente está falando sobre ergonomia, sobre posturas, a gente vai falar um pouquinho sobre doenças ocupacionais, como evitar, tá bom? Ângela, boa noite. E aí, o Suzane sabe que tem várias doenças ocupacionais, né? A gente sabe que muitas delas é muito pelo psicológico, né? As pressões das pessoas, a pressão que as pessoas recebem, né, no seu local de trabalho, né? Ou mesmo, tá em casa agora, mas também está recebendo pressão, porque tem que manter aquele serviço em dia, às vezes está ali, às vezes melhorou, mas às vezes também piorou, porque aí tem as crianças, e tem o serviço que você tem que mandar. Então, assim, por causa das questões emocionais, as pessoas acabam adoecendo. Mas a gente ouve sempre falar, muito, né, em DORT e LER. Você podia explicar essas duas doenças, vamos dizer assim, esses dois termos, DORT e LER? Sim, vamos lá. A DORT é, né, a dor relacionada, osteomuscular, relacionada ao trabalho específico. Então, se a gente for falar que a pessoa, até as empresas utilizam bastante, que o funcionário, ele vai dizer que ele teve aquela doença relacionado ao trabalho. Então, a gente escuta falar bastante, porque as pessoas, eu não tinha isso antes, e depois que eu comecei a trabalhar com algo específico que me gerou essa doença. Normalmente, nem sempre, nesse caso aí, para já fazer um pareio, alguns casos ligados à LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Então, quando a gente fala de esforço repetitivo, numa indústria, o meu trabalho é apertar parafuso. Então, eu vou fazer sempre o mesmo movimento, passe e aperte parafuso, passe e aperte parafuso, passe e aperte parafuso, se é para cima, se é para baixo, independente da posição que ele faz, ele está fazendo um esforço dessa musculatura, que daí é o osteomuscular, então tá ligado à parte de articulação muscular, ligamentar, da parte da DORT, de uma forma que ele está trabalhando esforçando essa musculatura ou essa estrutura. Então, a Bel está falando aí, né, de várias circunstâncias que pode gerar uma doença, e às vezes até o mental mesmo das pessoas está ali todos os dias executando a mesma rotina de trabalho. Isso também tem o cansaço mental, também tem o cansaço que gera de frustração ou de querer uma mudança e tudo mais. E como eu falei, vou repetir, o nosso corpo é um só. E tem aquele lema a mente fala, o corpo obedece. E se você está em uma circunstância que você, tipo assim, eu não mereço isso, eu não sou capaz disso, eu não suporto mais isso, e esses sentimentos o corpo sente também. Então, isso também vai gerando uma sobrecarga. Então, resumindo, a DORT, quando fala da DORT, é na doença em si osteomuscular. E a LER, por repetição. Então,
isso vai causar em vários, uma cabeleireira que faz muita escova, um funcionário que carrega muita caixa e agacha de uma forma irregular, que não está bem preparado com os EPIs, né, que são as proteções individuais da saúde. Se a pessoa está em casa e essa pressão e ela vai ficar sentada muito tempo em uma postura só, também é um movimento estático, mas repetitivo. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas eu não estou me mexendo, mas você está em uma postura viciosa que também causa dor, que também causa lesão. Fui clara, Bel? Sim, sim. E a gente vai esmiuçar mais esses detalhes aí que você está falando nas perguntas que vêm a seguir, né? Perfeito. Aí a gente está em casa, né? Tá até confortável, às vezes muito confortável, às vezes não pode também, né? Eu queria que você explicasse mais ou menos assim, sei que é muitos detalhes, mas como que a gente pode preparar o ambiente de trabalho? Como que a gente pode cuidar? O que mais ou menos a gente tem que acertar nesse ambiente de trabalho? Seja lá no escritório, ou seja, na sua casa, agora que você está, de repente, ainda isolado, ainda está dentro de casa. Como que a gente pode cuidar com esse ambiente aí? Preparar esse ambiente para trabalhar? Olha, para mim, assim, eu acho que é uma dica de ouro para as pessoas que estão trabalhando em casa especificamente, porque eu sei que veio esse começo e todo mundo tinha essa rotina louca de fazer muita coisa fora e agora eu tenho o conforto de fazer no lar. As pessoas querem realmente fazer no conforto. Então, eu tenho meu notebook, eu vou fazer na minha cama. Eu não preciso tirar o meu pijama para eu poder ir fazer. Depois eu tomo café, ou sento no sofá, ou sento em qualquer circunstância, ou tô assistindo a minha reunião, lavando uma louça, porque são comodidades e são afazeres a mais que a gente vai incluindo. Meu ponto de vista, tá? Suzana Almeida falando aqui, que eu acredito como uma dica de ouro. Entenda que o seu trabalho é o seu trabalho. Então, você vai ter que prepare um ambiente na sua casa, que seja a sua mesa da cozinha, um exemplo. Eu não tenho escritório, então vai ser a minha mesa de jantar. Mas que eu, na verdade, não aconselho misturar, mas que seja. Separe um ambiente realmente para ser o seu trabalho, monte ali as suas estruturas de trabalho. Se você tem horário de trabalho, cumpra o horário, então, coloque rotina. A palavra siga uma rotina, porque se você começa em casa, eu vou fazer, mas eu tenho que lavar essa louça. Eu vou fazer, mas o meu filho chorou. Eu vou fazer, porque eu sei, ainda mais nós mulheres, a gente é assim. A gente quer dar conta de tudo, de todos. Coloca todo mundo nas costas, porque a gente é forte, a gente é potente, aumenta a nossa sobrecarga, porque a gente já está nessa sobrecarga. E daí você não consegue entregar o relatório em dia, a sua roupa não foi lavada, várias circunstâncias, porque você colocou tudo em uma carga só e não resolveu nada, entre aspas. Então, isso, no meu ponto de vista, coloque rotina, prepare um ambiente de trabalho, cumpra o seu horário, acorde dentro do horário que já era a sua rotina, você teria que sair para trabalhar, então cumpra o seu horário de ir trabalhar, vá dentro de casa, vá trabalhar, respeite o seu horário de almoço. Eu sei que existe circunstância e circunstância, cada um vai ter a sua rotina. Para mim dá, para mim não dá. Se não dá, se essa é uma dica para você que é válido, tenta incluir, né, no seu dia a dia. Parece uma besteira, mas faz toda a diferença. Porque, eu tô no meu horário de almoço, mas o meu chefe tá me ligando, então eu tenho que parar de mastigar para ligar pro meu chefe. Eu tô no meu horário de almoço, eu preciso mastigar, eu preciso fazer uma boa digestão. Uma má digestão também gera problemas físicos e mentais. Porque, recebi uma notícia péssima, perdi minha fome. Pode gerar uma gastrite, pode gerar uma úlcera, pode gerar tantas coisas. Então, respeita o seu corpo. Eu vou falar muito essa palavra, vocês vão escutar eu falar muito, porque nós, como a Bel falou, os excessos, né? A gente está sempre colocando excessos, fazendo sobrecargas. Naturalmente, a gente não dá conta e a gente se frustra. Então, a dica faça uma rotina
prepare o ambiente ideal, né? Uma cadeira, acho que a gente vai esmiuçar isso um pouquinho mais, né? Depois eu vou falar para vocês qual é a melhor postura, tal. Mas tenha, sim, um ambiente. Se tiver o escritório perfeito, se não tiver, faça um mini escritório, se é o seu trabalho de escritório, né? Meu ponto. Legal. E daí você já respondeu a minha próxima pergunta, que era sobre a rotina. Então, realmente tem que ter uma rotina né, para se alinhar, para tá trabalhando aí mais correto, né, até com mais comodidade. E aí nós vamos perguntar o seguinte, e eu vou aproveitar a pergunta da Ana. Ana, obrigada pela sua pergunta, tá? Eu vou perguntar para você, se o estresse ele pode desencadear uma doença ocupacional, né? E eu já tenho pergunta da Ana, que eu acho que entra nisso, que é se a dor cervical tem a ver com a má postura. Infelizmente, vou te dizer que sim, Ana. Olha, vamos lá, do começo. Sim, gente, o estresse pode causar uma doença ocupacional pela fisiologia e por tudo. Vamos lá. Não sei se vocês já ouviram falar de um hormônio chamado cortisol, que ele é conhecido como o hormônio do estresse. Ele, na verdade, ele tem todos os benefícios para o nosso corpo ter uma impulsão para funcionar. Então, eu preciso de uma impulsão para agir, para correr, para fazer, para acontecer. Ele aumenta nosso batimento cardíaco, aumenta nossa pressão arterial, coloca mais açúcar no sangue, que é a nossa glicose, para a gente ter esse vamos. E esse é o papel do cortisol. Só que, quando a gente está estressado, como que a gente está? A gente está assim, querendo, né? Então a gente tá excitado mesmo, né? Tá numa estabilidade alta. Então o cortisol ele vai depositando no seu corpo porque ele entende que você tem que fazer muita coisa. Dentro de uma fisiologia normal, entra, você corre, volta, relaxa, voltou ao normal. Só que quando a gente está estressado, e é uma coisa vem, e outra coisa vem, e outra coisa, e vai aumentando esse nível. Então, ó, já falei aí, aumento de pressão arterial, e mais, então vamos falar aí do muscular. Esse hormônio, ele atrapalha até a contratibilidade muscular. Então, sabe aqueles nozinhos que as pessoas apertam, tipo, ai, tô tenso, tô cheio de nozinho? Ele tem influência também nessa formação. Então, é um músculo que não vai trabalhar oxigenado, então você vai trabalhar forçando essa musculatura. Então, a fisiologia do corpo muda completamente devido a esse nível alto, né? Então, o estresse, ele influencia desde o batimento cardíaco, da pressão arterial, da função muscular, da irritabilidade social, você fica totalmente estressado, a gente desconta em todo mundo, e daí vai virando uma cadeia, você não pode xingar seu chefe, você xinga seu filho, você causa um mal-estar dentro de casa, você manda o marido para aquele lugar, e daí... toda essa história, então, o psicoemocional, o social, o muscular, o cardíaco, é um acúmulo, assim, que não preciso nem concluir em vários tipos de patologias que pode gerar. Sim, o estresse, ele tem uma influência muito grande e, além do que estamos aí, às vezes, no controle, mas tudo é possível. Vou dar dicas depois para vocês. Daí a Ana perguntou da dor cervical em função da postura, mas também pode ser do estresse, né? Pode. É que nem esses nozinhos que eu falei. Vou falando assim para ficar mais tranquilo, mas se precisar de mais alguma técnica e alguma coisa, você me faz esse adendo, tá, Bel? Tá bom. Então, o trapézio, que é onde a gente gera, né, muita tensão, a maioria das pessoas, a gente gera tensão no corpo inteiro, tá, gente? Aqui são lugares que a gente não percebe. E o trapézio é um dos lugares que a gente mais sente, tanto que as pessoas têm mania de falar, ai, tô tensa, né? Onde as pessoas têm conhecimento que ali está uma tensão muscular. Sai da cervical a inervação desse músculo, e da cervical sai a inervação pro braço, sai a inervação, tipo, o nervo é o sinalzinho que o cérebro manda para dar função. Resumidamente é isso, para dar função e sensibilidade.
E essa saída de nervo, ela pode estar comprometida por essa contração muscular. Isso é um dos... A dor cervical pode ser por inúmeras coisas, tá, gente? Mas isso, já que você perguntou se pode estar associada ao estresse, pode, devido à inervação, à tensão muscular, e daí, às vezes, no estresse também você muda a sua postura, porque tá tenso, e daí tem toda uma postura que se fecha e tudo mais, e eu vou falar depois um pouquinho de captores posturais para vocês, e daí vai entrar um pouquinho mais também sobre isso, Ana. E então até a questão da ergonomia também aí, né? Por exemplo, porque de repente ela pode estar olhando, por exemplo, ela está trabalhando num computador, mas eu acho que a gente vai falar mais para frente, né? Eu já estou pulando. Mas assim, essa questão de estar de uma maneira correta para não ter uma postura incorreta para poder olhar, para estar trabalhando no computador, né? Pode ser também gerar essa dor na cervical, né? Mas nós vamos falar ainda disso, né? E aí, eu sou da área, mas quero que você fale, né? Você acha que a gente, antes de começar qualquer trabalho, e aí eu vou chamar a atenção das donas de casa também, e dos donos de casa também, porque os maridos também estão fazendo serviço de casa, né? Então, nos trabalhos domésticos também, é legal, Suzana, a gente fazer um alongamento antes, por exemplo, a Simone, que vai lá trabalhar lá no escritório, lá, tal, antes dela sentar e começar as coisas que ela tem que fazer lá do serviço dela, é legal fazer um alongamento antes? Ó, eu vou responder sua pergunta com uma pergunta e vou continuar falando, tá bom? Você sabia que o espreguiçar quando a gente acorda é um alongamento espontâneo? A gente pode ver pelos bichinhos, né? Você olha um cachorrinho acordando, o que ele faz? Alonga. Hoje a gente não tem muito esse hábito, mas às vezes a gente senta e faz assim, ai, né, dá uma esticada, porque a gente dormiu ali tudo tronchinho, o corpo pede, o corpo necessita disso. Então, sim, gente, alongar antes, alongar durante também. Principalmente, você falou da Simone, que vai sentar lá no escritório, quanto tempo ela vai ficar sentada ali, e vamos lá, por partes. Os benefícios do alongamento. Quando a gente... Eu gosto de explicar um pouquinho técnico. Pode explicar. Pode? Então, ó, resumidamente, não vou falar nomes porque é muita coisa, mas o nosso músculo, ele faz isso aqui e isso aqui. Resumido. Então, é a nossa contração muscular, para a gente dar função. Tem fibras que deslizam uma sobre a outra. Quando a gente está muito tempo fazendo uma função, estou digitando. Eu tô aqui, ó, ativando toda essa musculatura aqui, ó, dos flexores. O meu punho tá aqui em garra. E eu sou péssima com a câmera, ó. Tá tudo aqui em garra, essas funções. Então, tá tudo contraído. Então, se você faz um pouco antes, tanto os movimentos quanto o alongamento em si, você está fazendo isso aqui com a fibra, ó, você está dando espaço para ela. Quando você dá espaço, você está liberando ela para ganhar oxigênio, para ganhar vitaminas, para ganhar, não força, mas para ficar uma fibra muscular saudável. Então, quando você vai trabalhar, vai exercer a sua função, independente da qual seja, se você puder antes fazer, que sejam os alongamentos básicos. Inclina o pescocinho, inclina o outro, olha para um lado, olha para o outro. Hoje a gente tem internet que mostra alongamentos básicos, profissionais da saúde, assim, incríveis, que você consegue saber. Pode até buscar, né? Eu trabalho digitando. Quais melhores alongamentos? Eu trabalho em pé o dia inteiro. Quais melhores alongamentos, né? E eu vou disponibilizar depois aqui também minha rede social. Quem quiser, se tiver dúvida, pode perguntar. Isabel, espetacular, com certeza dá esse super suporte para vocês. Sim, gente, o alongamento é excelente para vocês terem uma fibra muscular saudável. Em resumo. Muito bem. E a Simone está confessando aqui para nós que ela não faz. É por isso que eu citei o nome da Simone. Que ela não faz alongamento. Tem que alongar antes, durante, depois, né? Vou aproveitar para dar uma boa noite aí para a Thelminha, que sempre está acompanhando a gente, né? E a Elizabeth, que entrou também, boa noite. Pode falar se você quer comentar alguma coisa?
E outra, durante, eu tô muito tempo sentada, é o tempo de você dar uma levantada, foi beber uma água, eu até falo, não leva a garrafinha pro lado do computador, vai buscar água no bebedouro, porque você tem esse tempo de dar uma esticada nas pernas, levantou, já dá uma espreguiçadinha, já dá uma puxadinha, o tempo de chegar no bebedouro, já alongou os dedinhos, na hora de voltar, já alongou o outro, otimiza o tempo e você oxigena a sua musculatura, né? É um tempo válido. Dá para a gente otimizar. Exatamente. A ergonomia tá nisso, sabe? Em poder otimizar, né? O tempo, o ambiente, a qualidade. E vamos dicas aí adentro. Exatamente. Ô, Suzana, e a gente está falando aí, né? Falou da Simone, do escritório e tal, mas eu ainda estou preocupada bastante com as pessoas que fazem bastante trabalhos domésticos, né? Porque normalmente a gente acha que não faz mal, que não acontece nada, mas a gente tem comprovação que sim, que o trabalho doméstico, se não for bem adequado, né, a gente vai ter problema. Então eu pergunto para você, trabalho doméstico pode dar alguma doença ocupacional? Pode, gente, pode, porque como eu falei, e acho que em casa, e nós ainda que somos super mulheres, né? A gente acha que a gente pode tudo. Em um dia só eu vou lavar todas as roupas, tirar roupa de cama, vou limpar a casa, vou cuidar. Meu, para começar, vou ser redundante nisso. Temos que respeitar o nosso corpo. Porque é uma ação que você está fazendo muscular também, sobrecarga mental. E aí eu falo, viu? Nosso trabalho doméstico é injusto. Porque a gente faz e vai ter a vida inteira para fazer. Então, gente, vamos respeitar o corpo. Sim, olha, vamos, se possível também, colocar rotina, né? Vai carregar, né? Vamos carregar o que está dentro da possibilidade. Faça 5 viagens levando a quantidade de roupa, mas não queira carregar tudo de uma forma que você faça uma postura que force. Meu, sentiu que está sendo um esforço, é motivo de gerar lesão. Sentiu que está sendo um excesso, é motivo de gerar lesão. Vou dar uma dica que eu tenho certeza que várias vão se identificar. Fez tudo e, tipo, o corpo tá implorando para sentar. Quando você senta e fala, ai, graças a Deus, eu precisava muito dessa sentada. Sinal que foi um excesso. Sinal que fez demais, né? Então, você ultrapassou os seus limites. Eu brinco assim, eu tenho 2 fileiras de costureiras. Vou dar um exemplo. E uma fileira de costureira não trabalha, tipo, quebrou a máquina, ela não quis trabalhar, faltou e a outra não foi. Então, a outra fileira teve que trabalhar por 2, porque tinha uma remessa de costura para entregar e tinha que entregar. Então, trabalhou em excesso. Qual das fileiras que vai ter lesão? A que trabalhou em excesso. Então, isso aí eu uso porque é um dos termos da osteopatia, que é a hipo e a hipermobilidade. Quem trabalha mais sente mais dor. Então, até no nosso corpo, eu sou destra e então o meu lado direito tende a trabalhar muito mais que o meu lado esquerdo. Então, a minha chance de gerar lesões no meu braço direito vai ser muito maior porque ele trabalha mais. Então, a nosso serviço doméstico, sim. Então, a dica do alongamento funciona, sim. Dentro de casa, vamos fazer, trocou de trabalho, vamos fazer um alongamento. O corpo precisa de movimento. E acho que é muito claro, é muito bom deixar claro aqui que é diferente o esforço do fortalecimento. O corpo precisa de movimento, precisa de fortalecimento. E então, eu, como uma boa professora de Pilates, Abel, como uma excelente educadora física, a gente defende isso com unhas e dentes. Várias pessoas sentem milhões de dores, e daí a gente fala assim: mas o que você faz? Não, eu fico em casa quietinha, não faço nada. Aí o erro. Então tá bom, então tá, e vamos consertar isso, vamos movimentar. Fisioterapia é o estudo do movimento, a gente precisa movimentar, precisa colocar óleo nas articulações, precisa colocar força no músculo, eu vou falar isso depois também. A gente precisa colocar cada um no seu quadrado,
sem esforço, entender os limites. Os excessos, né? Aí uma dica, Suzana, porque assim, eu ouço sempre falar assim, hoje é dia de faxina. Aí o pessoal faz toda a faxina do mundo naquele dia e só termina, sei lá, de noite acabado. Seria uma dica dividir, né, esses afazeres. Não precisa fazer tudo de uma vez, não é verdade? Exatamente. É isso, quando eu falei da rotina, eu acabei não entrando tanto, mas, vamos separar, é o dia da roupa, é o dia da janela, é o dia de passar, é o dia de, né, as vassourinhas e os paninhos, às vezes a gente tem hábito de fazer diariamente, né? Mas até que seja, se minha casa é muito grande, se tem 2 lugares, um dia eu vou fazer a parte de cima, outro dia eu vou fazer a parte de baixo, né? Separar realmente. Tipo, é a faxina de limpar roupa. Meu apartamento é um ovo, gente, mas quando eu tiro para fazer faxina, é um dia da faxina do quarto, porque daí eu vou limpar guarda-roupa, janela, porta, papagaio, periquito, sanca. Acabou. No outro dia, outro quarto, e no outro dia, a cozinha. E porque senão não tem corpo que aguente. Nós somos uma máquina. Máquina precisa de manutenção e precisa respeitar os limites. Exato. Ô, Suzana, vamos falar um pouquinho sobre os móveis adequados ao nosso corpo, porque nós somos pessoas diferentes, né? Um é mais alto, outro é mais baixo e tal. Então, assim, vamos mais ou menos pelos cantos da casa ou pelo escritório aí, a gente adequar. Como que a gente consegue adequar os móveis ao nosso corpo? Então, como que eu acho que fica tranquilo para falar para as pessoas se adequarem? Vamos falar da postura sentado, da postura em pé e da postura deitado. Porque cada um vai ter aí uma rotina, então eu vou falar as principais, o que tem que ser. Sentado. Os pés precisam estar bem apoiados. Nunca sentar em uma cadeira, eu sou baixinha, então vou sentar numa cadeira que minhas pernas vão ficar balançando. O esforço ligamentar, um joelho ali que tá sendo estirado, uma musculatura que vai para o quadril, que vai para a coluna, porque o nosso corpo é um só. Então, sentado, os pés bem apoiados, de preferência, se possível, que os joelhos estejam encostados, sabe, a parte posterior do joelho bem encostadinho na cadeira ou, né, no sofá, o que tem que ser. O sofá é vilão, gente. Eu sei que a gente ama o nosso sofá, nosso lindo, maravilhoso sofá, mas sim, o sofá é vilão. O sofá é tipo, é aquela 1, 2 horinhas de filme e não é o lugar para a gente passar o dia inteiro, porque ali naquele momento a postura da coluna sofre absurdamente. Não sei se eu consigo essa mãozinha. Não consigo explicar mostrando, gente, mas eu vou falar, talvez vocês vão entender. Quando a gente senta no sofá daquele jeito bem gostosinho que o sofá te guarda, assim, ó, que você fica lá afundado no sofá, que você fala, ai, que delícia, o meu sofá tá me abraçando. Não, ele tá te iludindo. Porque tá gerando sobrecarga dos ligamentos da coluna, dos ligamentos do quadril. E daí você passar longas horas ali é um crime, porque está esforçando os seus ligamentos e tendões, que são estabilizadores das suas articulações. Então, sentado na cadeira, de preferência que a coluna esteja toda apoiada, pelo menos até a região torácica, que nós mulheres, assim, mais ou menos a altura do fecho do sutiã, né, os homens, as escápulas, né, a omoplata, cada um conhece por um nome, pelo menos até aquela altura ali apoiado. Se é uma cadeira de escritório que vou trabalhar, é excelente. São cadeiras caras, não sei se todo mundo tem. Se tem a condição de ter aquela cadeira que tem o apoio da cabeça, é perfeito. Se não tem, que as costas ao menos estejam encostadas. Se é uma cadeira que consegue apoio para os braços, é perfeito. Se não tem, eu vou trabalhar numa mesa. Então, eu vou adequar ali a altura do meu computador. Eu vou colocar se eu for usar um mouse, de preferência que tenha o mousepad. Hoje o povo fala assim, isso é brega, não usa mais. Mas o mousepad tem aquele fofinho que fica no punho. Gente, isso usa.
Se nunca usou, usa, daí você vai saber que você nunca mais pode ficar sem, né? Porque as tecnologias vai vindo, o povo não quer acompanhar algumas coisas, mas é extremamente importante esse conforto para os punhos, você tá evitando ali uma ler, porque fica lá com o dedinho assim, ó, a musculatura aqui tá, tá aqui, ó, acionando o tempo todo. Então, tá confortável, ele tá repousado naquele colchinho, sentado, praticamente isso, o máximo encaixado possível. Nada de confortável, gostosinho, né? O ninho é confortável, mas nem sempre é bom. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas... Ô, Suzana, vamos aproveitar que porque a minha próxima pergunta era sobre computador, celular e tal. E já que a gente está sentado aí, você já colocou a gente numa postura correta, sentado, vamos falar na questão da altura aí do computador, para a gente não ficar pressionando o cervical, ou a criançada agora, principalmente, a criançada não, né? Vamos dizer que é todo mundo olhando o celular para baixo, com essa cabeça pendurada. Vamos dar um toque para o pessoal sobre isso? Vamos. Gente, você tá com a coluna toda encostada, tudo belezinha lá na cadeira, tá? Fiz tudo certinho. Não adianta nada eu tá lá e tá com o meu pescoção assim. Ou, que é o que mais acontece, pescoção de ganso, porque eu preciso enxergar, então eu vou levar lá na frente o meu pescoção de ganso. Extremamente errado, tá? Trabalhando em esforço essa cervical e em conjunto toda a coluna. O ideal é que o computador esteja na altura dos olhos. Então, antigamente tinha lista telefônica, né? Eu tô falando tanto antigamente que parece que eu tenho, sei lá, não vou contar quantos anos, mas eu vivo com os antigamente, então, e eu adoro a cultura e o conhecimento dos nossos ancestrais. Mas para quem já ouviu falar da lista telefônica, que hoje a gente não encontra mais, que seja algum livro que não use todos os dias, ou realmente tem suportes que você consegue colocar para trazer e vá ajustando, encoste bem na cadeira e vá ajustando a altura do seu computador, do monitor de preferência, até a altura dos seus olhos. Hoje tem um suporte de notebook, gente, é um investimento muito válido. Mas não é um suporte de notebook para você ficar lá na sua cama trabalhando de lá, porque se é melhor uma coisa, pior a outra. É um suporte de notebook que ele vai trazer também para essa altura dos seus olhos, mantendo a sua boa postura sentado em um lugar adequado, né? E o celular. O celular tá o vilão da vida, né? Gente, parece ridículo, né? Que se você vê alguém na rua, mas eu vou virar de ladinho aqui para vocês. Sim, tem que trazer o celular na altura dos olhos. Ai, não deu para ver, né? Aqui, ó. Tem que trazer o celular na altura dos olhos. Não, tipo, você encaixa os braços, né? Cansa os braços. Tem que fortalecer, ó. Já dei a dica que tem que fortalecer. Ou então tentar aí ficar em uma posição. Uma amiga comprou um negócio lá da 25 de março que pendurava no pescoço, assim, com o celular na altura dos olhos. Tenho aqui em casa isso. Então eu falei, amiga, isso é muito feio dela. Ela falou, sim, mas é muito válido. Porque, Pior. sim, é muito válido. Então, né, quem tá aí na coragem adapta ou diminui a quantidade, porque tá trabalhando, ó, o mesmo gostosinho do sofá que tá lá esgarçando a sua musculatura, tá aqui esgarçando a sua musculatura e ligamento em ficar nessa postura errada. Então, eu queria só continuar falando. Ficou claro, Bel, do celular? Porque eu quero falar também da postura em pé, porque tem pessoas que trabalham muito tempo em pé, e também a postura do sono. Mas vamos em pé primeiro. Eu tenho várias alunas, eu tenho uma aluna confeiteira maravilhosa, e ela falou, Suzana, eu passo o dia inteiro em pé, eu tenho alunos cabeleireiro, passo o dia inteiro em pé, mas cabeleireiro ainda tem uma dinâmica, vou ali, vou aqui e tal, então já muda um pouco. Mas quem trabalha muito tempo em pé e parado, fico muito tempo parado em uma postura só, apertando parafuso, ou sei lá o quê, é ideal que a pessoa arrume um apoio de pé. Não precisa ser nada demais, tipo um pedacinho de madeira, um toletinho, um quadradinho, alguma coisa. Por quê? Porque você vai mudar a sua postura de um momento para o outro. Quando você fica muito tempo em pé, parado, assim, fazer de lado. Automaticamente, o nosso corpo tendenciona a fazer, olha eu e a câmera, uma inclinação para frente. Essa inclinação aqui traz está a sua lombar, fazendo um ponto de vetor aqui de muita dor lombar. Porque
falta fraqueza muscular, fraqueza dos abdominais. Então, essa postura em pé forçada pode gerar milhões de coisas, mas eu estou dando um exemplo só. Então, se você coloca um calço, daí você fica um tempo com o pé direito, porque daí a sua postura volta pro reto. E daí, daqui a pouco, você troca o pé esquerdo. E isso automaticamente vai te trazer dinamismo durante o seu período que você vai passar o dia inteiro em pé e vai tirar a sobrecarga da sua lombar e essa mudança de peso aqui, né? Então, é um momento que você não vai estar gerando nenhuma sobrecarga. E na postura do sono, eu achei pertinente falar, porque já me perguntaram muito qual que é o formato ideal para se dormir. Qual é a melhor postura para se dormir? Diante a Organização Mundial da Saúde, o ideal a se dormir é de barriga para cima. Mas, devido à nossa mamãe, vovós e todo mundo, coloca o bebezinho de lado porque gorfa, porque pode engasgar. Então, a gente traz essa postura de dormir de bruço e de lado da infância. Mas não é o melhor. O pior de todos é de bruço. Então, eu vou falar para todas as posturas que todo mundo dorme, quais são as adaptações. O perfeito diante da Organização Mundial da Saúde é de barriga para cima, com um travesseiro que o seu pescoço não te esmague e nem te libere, porque daí tá esmagando a cervical. Então, um travesseiro que o seu queixo fique numa distância média de 3 dedos aqui, assim, ó, do seu colo. Então, o travesseiro não pode ser nem muito alto nem muito baixo. E um travesseirinho ou um coxinho embaixo dos seus joelhos, porque quando você tira essa pressão, você coloca embaixo dos joelhos, você tira a pressão da lombar. Esse é o perfeito diante da organização, sem nenhuma sobrecarga muscular ou articular. Suzana, não consigo dormir de barriga para cima. Então, o segundo mais adequado é de lado. Mas tem que observar a altura do travesseiro também. Cada postura é uma altura de travesseiro. O travesseiro tem que ter a largura do seu ombro. Porque quando você deita aqui, assim, ó, meu travesseiro tá aqui, eu não posso nem esmagar meu ombro, porque meu travesseiro é muito baixo, e eu também não posso ficar com meus ligamentos aqui tudo estirado, porque o meu travesseiro é muito alto. Os meus alunos, eu sempre falo, pede para sua esposa, pede para alguém, deita no travesseiro, pede para a pessoa deitar e tirar uma foto. E ver se sua cabeça tá reta no seu travesseiro. Esse é o ideal, tá o travesseiro ideal. Se não, adapta um pouquinho, tira um pouquinho, troca de travesseiro. Travesseiro na altura do ombro e um coxinho ou um travesseiro no meio dos joelhos. Porque você também tira essa sobrecarga da musculatura. Quando o seu joelho fica deitado assim, ó, a lombar desce. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas faz uma rotação da lombar, que também pode gerar um estiramento. Coloca um travesseirinho ali, gente, fica até gostosinho. Se vocês testarem na hora, melhora. Ou aqueles travesseiros de corpo, aqueles rolos, assim, que é bem gostoso. Então, que daí, tipo, você já melhora a postura do braço, já abraça a perna, então é ótimo. E falar, não, só posso dormir de barriga para baixo. Então, que seja um travesseirinho quase nada, porque um travesseiro alto, você já vai estar dormindo de rosto de lado, e com travesseiro alto, estirando completamente a musculatura. Então, que seja um travesseirinho mais baixo ou sem travesseiro, e coloca o travesseiro na região abdominal, entre o abdômen e o quadril, porque vai empurrar, porque o que a coluna faz? A coluna faz isso aqui, quando você deita, né? Porque o travesseiro tá lá, coluna tá afundada. Você coloca um travesseirinho, você tira essa pressão da lombar. Muito bom. Eu confesso que eu não consigo dormir de barriga para cima, eu durmo só de lado. Se eu não virar, eu não durmo. Mas você coloca um travesseirinho entre os joelhos? Às vezes, mas aí eu acordo, o travesseiro já foi embora. Mas estou ligada sempre na distância, né, do ombro, né, para não ficar realmente com essa má postura, né, na hora de dormir. Fora que tem gente que não está nem dormindo, né, Suzana? Tem gente que está, né, por causa dessa pandemia, acaba atrapalhando tudo e não dormindo. A Lilian, agora não sei se... Eu acho que é a Lilian que está falando que a mãe dela realmente
é aquela pessoa que se joga nesse sofá e que ninguém tira ela desse sofá naquela posição, né, solta. E lembrar que tem gente que vai comprar, impressionante que vai comprar sofá, já ouvi falar, e que vai escolher o sofá e falar, deixa eu escolher um sofá melhor para dormir. E o sofá é para sentar, né? É difícil de achar um sofá realmente confortável e que não traga essa má postura. Realmente o sofá não é muito amigo mesmo, né? Não. Ô, Suzana, aí vale também falar, eu não sei como adequar, mas assim, a questão, por exemplo, você tá fazendo você está lavando louça, né? E existe a questão dessa adequação, né? Mas assim, eu acho que quando você está construindo a casa, dá para você mexer na pia, mas depois que você compra uma casa que já tem a pia, por exemplo, meu filho tem 1,85 m de altura. E aí ele fala que ele não pode lavar louça porque dói a coluna dele. Eu acho que é meio esperteza dele, mas na verdade essa falta de adequação mesmo, né? Na verdade a pia fica muito baixa e acaba sobrecarregando a coluna, né? Então eu tenho que perdoar ele. Olha, Bel, sinto te dizer que tem fundamento o que ele fala. O máximo que você poderia, mas tem que ter adequação, teria que trocar torneira, teria que fazer outras coisas, né? Então faz todo sentido, porque ele tem que ficar em uma postura arcada, que é uma sobrecarga, para conseguir fazer essa lavagem. Se fosse mais baixo, a gente colocava um banquinho, tá tudo certo. Mas sendo mais alto, não fica difícil você levantar uma pia. Sim. É Você vai verdade. ter Mas que. Manda ele guardar a louça. eu já vi que eu vou ter que lavar a louça. Mas assim, falando nisso, por exemplo, você está numa situação estática ali que começa a doer. Existe um tempo determinado que você possa aguentar, suportar e não estar gerando uma lesão em você? Por exemplo, você está numa posição estática, ali lavando louça, e começa a sentir. Qual é o momento que você fala, não, tem que dar uma paradinha para depois eu voltar e continuar meu trabalho? Existe, assim, esse momento? Um tempo X ou não? Cada um é cada um vai sentir diferente. Isso que eu ia dizer. Não tem como determinar um tempo específico devido às individualidades de cada pessoa. Então, tem a pessoa que já tem o habitual de trabalhar todos os dias e nessa circunstância, né, de muito tempo em pé. Vou dar esse exemplo. E tem a pessoa que tem um fortalecimento muscular específico que ajuda ela a suportar esse ficar muito tempo em pé. Então, não tem como determinar em tempo específico. Tem como eu falar, tipo, a sensação. Então, para começar, o nosso corpo é muito inteligente. Ele já fala para. Ele se ajusta tudo sozinho. Ah, se eu tenho né, minha coluna tá torta, só que eu não vou cair, ele vai se ajustar sozinho. Daí até que daí vai formar uma escoliose, mas vai chegar uma hora que vai doer. Então, quando dói, isso que eu ia deixar. Quando dói, é sinal que o corpo já ajustou. Se ele já ajustou, é porque ele já chegou no limite. Então, ele já está. A dor, ela é para nos ajudar a nos cuidar. Porque a gente tem o hábito de só tratar quando tem sintomas. As pessoas, aqui, principalmente aqui no Brasil, não têm o hábito de fazer uma prevenção. Tipo, você foi fazer fortalecimento? Não sinto nada. Tipo, não preciso fazer atividade física, eu sou magrinha. Eu não preciso fazer, porque, né? Então, quando a pessoa sente dor, é porque o corpo já chegou no limite. Com certeza, se você perguntar para a pessoa, ela teve sinais. Um dia deu uma dorzinha, mas depois no outro dia não senti mais nada. Por quê? Porque o corpo sentiu, viu que estava errado e ajustou. Só que esse ajuste não é um conserto. Então, ajusta, que gera outra coisa, que vai gerando uma cadeia. Aí, quando a pessoa está com a dor, é porque já está no limite. Então, não tem como determinar. É importante as pessoas respeitarem o corpo e ouvir o seu corpo, saber os seus limites. Tô lavando a louça, tipo, eu tô com mal-estar aqui. Vai fazer uma outra tarefa. Alonga! Aí, pega esse time, faça um alongamentozinho, dá uma mexidinha na cintura, dá umas reboladas. Os homens também podem rebolar, fiquem tranquilos, isso não tem contraindicação, para dar uma soltada aí no quadril, na coluna, dar uma baixada,
faça um alongamento, mude a atividade, escuta o seu corpo. A gente precisa escutar o nosso corpo, porque ele é muito inteligente, muito sábio e nos fala o tempo todo, só que a gente não escuta, só escuta quando grita. Ai, travei! Aí vai procurar alguma coisa para resolver. Exatamente. Então é prevenção, né, o tempo todo. E aí a gente falou da falta do movimento, mas também o excesso de movimento seria também esse ajuste e esse o corpo dá um toque, ó, tá começando a sentir, e esse momento a gente já muda de posição, já faz um alongamento para isso não gerar aí uma lesão, certo? Exatamente. E aí, Suzana, tem uma pergunta aqui da Nina. Obrigada, Nina, por você estar aqui na nossa live. Ela está falando aqui, ó, sobre refluxo. Se tem algum travesseiro melhor aí para quem tem refluxo? Na verdade, os médicos indicam que a cabeceira fique um pouco mais alta, né? Para quem tem refluxo, o melhor indicado é dormir de barriga para cima, mas você não vai poder fazer um ajuste só no travesseiro, porque se você colocar só no travesseiro, você vai fazer uma sobrecarga da sua cervical. Então, é ideal, sabe aqueles triângulos posturais mesmo, que são encostos daí fazer uma adequação dessa altura, porque daí você vai colocar esse cone desde a sua cabeça até a altura de torácica ali, mais ou menos. Porque daí, ou tem pessoas que ajustam o próprio pé da cama, coloca calço nos pés da cama, cabeceira da cama, para a cama ficar um pouco mais alta, para melhorar esse retorno. E em adequação com os tratamentos específicos. Hoje tem bastante tratamento que o ideal é entender, buscar o que causa esse refluxo, porque pode ser de N, né, fundamentos. E tratar a causa, e nesse período que ela está em crise, que ainda está em tratamento, usar esse cone que ajuste, se não for os pés da cama, que ajuste desde a cabeça até a torácica, não só não só na cabeça, porque vai gerar sobrecarga muscular. Exatamente. Então, tem outros fatores aí a serem estudados, né? A Cida Timóteo está falando que o filho dela é alto e que ele tem problema lá com a altura da mesa, né, o Timóteo? Realmente, né? Ou você toca a mesa, ou o filho vai fazer outra coisa. E aí a Thelma está falando também que a louça sobra para ela, porque o filho dela também é alto, né? E acaba que a louça... Então, é o meu problema aqui, viu, Thelma? Eu tenho que lavar a louça, senão o filhão vai ficar com dor nas costas, é mole? Suzana, a gente estava falando sobre né, a questão de... Você falou da postura sentado, deitado, em pé, ok? E eu falei da questão da pia, né, que a gente está até brincando com o caso aí, mas é sério que a gente tem que lavar essa louça mesmo. A questão de você se adequar às coisas que estão, por exemplo, nos armários. Como que a gente pode adequar para que as pessoas que tenham dificuldade para baixar, ou as pessoas que tenham dificuldade de pegar coisas muito altas, como que a gente pode adequar essas coisas no seu dia a dia? Mas vamos falar de um armário aí, para que você possa ter mais comodidade para mexer com as coisas da sua casa. Tá. Então, se a gente for falar aí de armário, os usuais mais dia a dia, colocar aí alturas cabíveis, né? Normalmente é a altura do tronco. Então, para ter uma acessibilidade. Pego prato todo dia. Tem o prato do almoço do domingo, que você vai deixar um pouquinho mais alto, mais fora do alcance, mas o que está no seu dia a dia, deixar sempre ao seu alcance. Então, eu falo que é a altura de tronco. Altura de tronco, principalmente, a altura aí média que você não tenha que se esticar muito para pegar. Então, altura de tronco e cabeça. Essa é a postura, é a altura para tudo que você vai fazer no seu dia a dia. Eu uso todo dia isso aqui. Daí vai chegar o dia que eu preciso pegar uma coisa lá no alto. Nunca se esticar, se esforçar, fazer ponta do pé e crescer 50 centímetros só no estirão. Não é bacana isso. Se você tem ali uma fraqueza muscular, você pode fazer até uma rotação das suas vértebras, do seu quadril,
devido a esse esforço de estirão. Meu, tem que pegar lá em cima, vamos pegar uma escadinha, vamos pegar um banquinho ou pede para o filho mais alto, né? Se não tá cabível para mim subir, tem labirintite, pelo amor de Deus, não posso subir, não dá. Então, que a gente tem que conhecer as nossas limitações. Se tá tudo bem, de preferência que seja uma escadinha que você consiga se segurar, lembrando bem da sua segurança, né? E faça o seu limite. Subi na escada, peguei, desço, entregue para alguém e faça tudo dentro do seu limite de segurança. Ok, preciso pegar uma coisa embaixo. Qual que é a melhor postura para baixar? Gente, são a tríplice que a gente chama, né? Tríplice flexão. Você vai articular desde o seu tornozelo, joelho e quadril. Nunca vai fazer aquele alongamento de flexão para poder. Na hora do alongamento é alongamento, na hora de pegar. Bailarino também. Hã? Isso é para bailarino também, deixa esticar. Não, cada um no seu quadrado. Sim, tem que fazer o agachamento mesmo. Então, tipo, nossa, não tem ninguém para pegar, eu preciso pegar alguma coisa lá embaixo, ou caiu no chão, ou vou pegar uma vasilha. Vai agachar dobrando tornozelo, joelho e quadril. Não incline o tronco para frente para poder pegar. Isso gera também uma sobrecarga, pode gerar rotação articular se tiver com fraqueza muscular, pode gerar. Eu tenho certeza que várias pessoas, se não aconteceu, já ouviu falar uma pessoa que falou assim, nossa, eu só fui pegar, daí eu peguei minha mala assim, ó, na hora que eu peguei a mala, eu travei. Por quê? Porque fez uma postura inadequada, fez um estiramento da musculatura e ainda quis fazer uma força. Lembra que eu expliquei que o músculo faz assim? Então, o músculo da pessoa estava assim e ela quis fazer uma força com o músculo assim, o músculo não conseguiu contrair, daí gerou um esforço e pode gerar inúmeras coisas. Rotações de articular e tarará e muito mais. Então, agache corretamente, dobrando todas as articulações, né? De uma forma que o tronco fique ereto, de uma forma reta. Precisou subir, suba em uma escadinha com toda a segurança, de preferência, né? Que tenha os apoios, ou peça ajuda. Entendemos o nosso limite. Não somos super heroínas e heróis. E por falar em super-heroínas, super-heróis, quanto de peso nós podemos carregar? Porque tem gente achando que é Superman e está carregando muito peso, muito mais peso do que possa carregar um corpo humano. Então, fala para a gente sobre isso. Quanto de peso cada um pode carregar? Olha, se eu for falar para você pela CLT, que é regulamentado, né, dentro dos padrões de saúde, eles determinam que com os utensílios ideal, ou um carrinho, ou algo que possa puxar, diz que os homens podem carregar até 60 quilos, que isso não gera nem nada prejudicial à saúde. As mulheres têm aí uma variação de 20 a 35, depende da carga. Mas eu, Suzana, vou falar mais uma vez. Se escute, se respeite e conheça os seus limites. Existe a individualidade. Eu sou homem, não é porque eu sou homem que eu sou um super-herói. Talvez para um homem 60 quilos é muito. Não vou colocar um saco de cimento nas minhas costas e vou carregar daqui, né? E lá fala também 60 quilômetros, né? 60 metros. Então, não acho que seja dessa forma. A gente tem que entender o limite. Tipo, nossa, eu peso 70 quilos. Eu vou pesar, vou carregar 240? Carregar, assim, muitas vezes mais o meu peso, né? Então, diz aí que a gente consegue carregar o nosso próprio peso. A gente tem essa condição de carregar o próprio peso. Mas tem que se escutar, tem que entender, tem que, tipo assim, eu estou apta, é possível? Então, eu sou apta a carregar 70 quilos, mas eu não vou pegar 70 quilos de uma postura inadequada, de uma forma inadequada, sem carregar em algo que deslize ou que gere esse transporte que possa ser feito. Faça dentro do seu limite, dentro do que está cabível para você, escutando. Então, se pode ser 70, então primeiro eu vou carregar 30, depois eu vou carregar, daí eu coloco mais um pouquinho, tá suave, tá tranquilo. Entenda o que é possível. Então, se a gente for seguir aí em termos de normas e regulamentação, existe um número. Para mim, existe um bom senso.
e fazer o fortalecimento específico, porque existem as individualidades, existe possíveis patologia, existe adequações, existe situações e situações. Então, manter aí a atividade física sempre, né, seria uma prevenção para que a gente tivesse mais condição de fazer os movimentos, de carregar mais peso e etc, né? Seria bem indicado aí, todo mundo está fazendo atividade física. Fala isso, Suzana. Fundamental, fundamental, fundamental. Gente, atividade física está ligado, desde que eu expliquei lá do cortisol e tudo mais, está ligado a inúmeras coisas na vida. Se você vai, eu tô depressivo, que hoje, infelizmente, hoje não, né? Sempre teve, mas assim, hoje vários casos comprovados e as pessoas sabem, várias pessoas, infelizmente, perdendo emprego, tem família para sustentar, tô trabalhando em casa, tô em sobrecarga. Estamos em uma estafa mental muito grande. E se a gente for falar porque existe milhões, só da patologia da depressão, que existe vários níveis, vários graus, várias situações, todos os neurologistas indicam atividade física. A atividade física, ela, além de, se eu for falar de todos os benefícios, né, de realmente ter um fortalecimento, de você ter conhecimento do seu corpo, de você ter consciência do que você está apto e não está apto a fazer, de você superar desafios, de você melhorar a sua qualidade de sono, do seu músculo estar melhor oxigenado, de você, vou perder a noite inteira falando aqui de benefícios de qualidade de física. Você libera hormônios da felicidade. Quem que não quer ser feliz nessa vida, pelo amor de Deus? Então, eu entrei nesse caso porque está no nosso dia a dia, está na nossa... A gente está falando o tempo todo, está todo mundo consciente disso, que está acontecendo, que antigamente, né, as pessoas tinham aí uma má visão de tipo, falta de Deus, falta disso, falta de não sei o quê, que não é, hoje está compreensível que é uma patologia, que tem tratamento, e que a atividade física é fundamental, e toda essa qualidade aí, eu vou passar a noite inteira falando dos benefícios da qualidade da atividade física e do movimento no corpo. O corpo foi feito para fazer movimento. Se você compra um carro 0 km, coloca na garagem e não liga o carro, não faz nada, deixa o carro lá. Se você deixar o carro 1 ano parado na garagem, você pode ir lá, o carro era 0. Você vai lá, o pneu vai estar desgastado, a borracha vai estar ressecada, o óleo vai estar espesso, as articulações, ó. O pessoal da saúde chama carro de articulação. As peças vão estar enferrujadas, porque é isso que acontece com a gente também. Então, eu tô comprando um carro porque as pessoas cuidam melhor do carro do que da gente, do que do próprio corpo. Eu vou abastecer em um posto a não sei quantos quilômetros, porque aquela gasolina é melhor. Mas eu não faço questão de fazer uma comida mais saudável para mim. Então, o combustível do carro tem que ser bom. Mas a minha comida pode ser qualquer coisa. Não, a gente tem que cuidar da nossa melhor moradia. E o movimento é um dos principais cuidados. Eu costumo falar para os meus alunos assim, vocês estão vendo sabe aquela maquininha de costura? Aquela maquininha da vovó, da mamãe lá? Para ela. Não funciona, não trabalha mais com ela para ver o que acontece. Ela vai parar de funcionar. Nosso corpo é assim, né? Ele precisa aí ter um olhinho para poder tá trabalhando melhor, né? A Nina está falando aqui quanto ao peso, né, que a gente comentou, que o cachorro dela pesa 24 quilos e ela quase não consegue carregar. É o que a Suzana falou, né, Suzana? Tem que ir sentindo o que pode e o que não pode, né? Cada um responde o seu corpo, né? E às vezes isso não é muito números, né? É você se sentindo, né? Ô, Suzana, agora eu vou uma das nossas alunas fez umas perguntas mais técnicas aqui, vou até ler, porque os nomes são tão difíceis de falar, mas eu vou fazer essa pergunta para a nossa aluna, a Célia, eu acho que ela está aí, inclusive, ela fez a seguinte pergunta. O que é estiramento do ligamento colateral medial espessado e ademaciado? Uhul!
Bem, o ligamento colateral, muitas pessoas já, acho que já deve ter ouvido falar, né? Ah, rompi o ligamento cruzado, ligamento Sim. anterior, lateral, medial. Os ligamentos, eles têm. Esse é um ligamento do joelho específico, né? É um nome, tudo esse nome aí. Se a gente for estudar anatomia, quando eu fui estudar anatomia, eu falei que eu acho que ia ser mais fácil eu estudar mandarim, de tantos nomes novos e específicos, né? Então, ligamento colateral, medial, tá espessado e edemasiado, né? Isso é uma patologia do joelho muito comum, normalmente em atletas, mas por quê? Porque tá explicando que tá tendo uma sobrecarga, tá tendo um espessamento, provavelmente da articulação. Então, tá espessando, provável pela articulação, pinçando. O edemasiado é inchado. E esse inchaço normalmente acontece nas articulações devido a algum processo inflamatório. Então, tá pinçando, tá esse ligamento gerando um processo inflamatório. Ela gostaria de saber a da doença mesmo, é isso? Na verdade, ela recebeu esse diagnóstico, né? E ela queria mais ou menos saber, porque você vê que é até difícil de falar, né? Mas, assim, eu passar uma pergunta aí que eu acho que ela gostaria de fazer. Quando tem toda essa patologia aí no joelho, pode ser feita atividade física? Então, nada que gere impacto, porque, ó, o que tá claro é o espessamento, vamos fazer de conta que isso aqui é um joelho, né? Então, o osso de cima, o osso de baixo, tem um ossinho aqui na frente ainda, que é a patela. Se tá demasiando, né? Se tá espessando, essa articulação provavelmente está sendo comprimida. Então, que seja uma caminhada. Essa articulação vai trabalhar em sobrecarga. Qual é a atividade física, assim, que eu indicaria? Tudo que não gera impacto, né? Então, ela precisa trabalhar, sim, fortalecimento muscular. O músculo tem que estar forte, porque é o músculo que tem o papel de fazer força. Ligamento, tendão, eles têm o papel de estabilizar a articulação. Se o músculo está fraco, ele vai recrutar outras musculaturas. Tipo, eu não estou conseguindo trabalhar, mas a pessoa anda, a pessoa é uma atividade física natural, andar. Mas o músculo está fraco, então ele vai recrutar outros músculos. Os outros músculos também não estão dando conta, daí eles vão recrutar, porque o nosso corpo é inteligente, lembra que eu falei que ele ajusta? Daí ele vai recrutar os ligamentos e tendões. Só que não é o papel deles fazerem força. Então eles começam a trabalhar em excesso. Então esse excesso vai gerar patologias. Daí pode gerar a compressão da articulação, que aqui tem cartilagens, pode começar a ter desgaste da cartilagem, o espessamento que está acontecendo com o tendão vai gerar processo inflamatório, e tudo isso gera dor. E as pessoas buscam o médico ou o tratamento só quando estão com a dor. Mas olha quanta coisa aconteceu antes para chegar na dor. Exato. Aí tem uma pergunta assim, assim, mais técnica aí. O que é artropia degenerativa do compartimento femorotibial medial? Ela hein? Artropia. Artro vem da parte da articulação mesmo, o condro vem da parte de cartilagem. Se é da mesma patologia, eu acho que eu meio que expliquei aí um pouco, mas isso aí são pequenas fissuras que vão acontecendo na cartilagem mesmo, porque todas as articulações a gente tem cartilagem, porque o osso em si, ele é altamente vascularizado. Se o osso tem contato com o osso, é uma dor absurda. A cartilagem não é vascularizada, a cartilagem é para amortecer mesmo esse impacto de um com o outro. Mas você coloca ali atrito, o que começa a fazer? Começa a desgastar essa cartilagem. Então, vai gerando pequenas fissuras na cartilagem. E o desgaste. Daí, às vezes, tem médico que fala que tem que fazer punção, tem que casos, às vezes, cirúrgicos, porque tem que colocar
Daí é prótese, porque o osso já vai estar desgastado, com dores absurdas. Daí não tem o olhinho. Se fez movimento lá antes, quando a gente movimenta, a gente está depositando óleo ali na articulação. Se não tem, tá parado, gasta o óleo, que gasta a cartilagem, que gasta o osso, que depois tem que ir só com o joelhinho novo. Então, prevenção, né? Enquanto a essa prevenção, ela está perguntando também do menisco, se tem exercícios que a gente pode fazer para preservar o menisco. Eu acho que seria mais não fazer exercício para preservar o menisco, né? Se ele tiver já lesionado. Então, se já está lesionado, ela já está em um caso de um cuidado maior, mas vamos dizer que para ajudar, evitar o máximo coisas que gerem muita extensão, porque toda vez, câmera, o joelhinho a gente vai andar, então ele vai fazer isso aqui, certo? Quando a gente está andando. Então, dobrei o joelho para dar um passinho. Tudo que a perna está estendida e principalmente ficar muito tempo em pé ou fazer alguma coisa que faça com o joelho muito esticado, aumenta isso aqui, ó, aumenta esse contato. Então, a atividade física que ela tiver que fazer vai ter que ser sem esse impacto, vai ter que ser isométricos, como a monitoria com 50 olhos em cima, porque quando a gente está com dor, a gente faz exercício compensando sem perceber. Então, tipo, faz aí, você levanta a perna 3 vezes, mas cuidado que você não pode fazer isso, isso, isso e isso. A pessoa sozinha, consciente, ela jura que não tá fazendo isso, isso e isso. Mas o corpo ajusta sem perceber e vai fazer exatamente isso, isso e isso, porque tá compensando devido à dor. Então, procurar uma atividade, um profissional que esteja 100% em cima. Eu já fiz tratamento de pessoas, né, no Pilates que não gera impacto, hidroterapia e uma monitoria específica, o educador físico consegue fazer exercícios isométricos, mas assim, tem que estar os 50 olhos em cima, tem que tomar conta, tem que tomar cuidado, porque já está em um risco autocirúrgico. Então, se quer prevenir para não se é que ainda tem essa possibilidade de não fazer cirurgia, porque eu não sei o grau da patologia. Mas se é um grau que, tipo, dá para evitar, porque cirúrgica a gente deixa o máximo, né, no caso mais necessário, mas se é um grau que ainda é possível evitar e quer fortalecer para tentar evitar a cirurgia, tem que ser monitorado, 100% monitorado. Porque daí um educador vai fazer isométricos, excêntricos, tal, com muita monitoria. Muito bom, hein? Finalizou com chave de ouro. Suzana, a gente está terminando a live, né? Eu vou pedir aí para as meninas, para a Lília, para a Liliane, colocar seu número aí, o seu WhatsApp aí, no Face aí, para as pessoas poderem entrar em contato com você, né? Para ter mais informação, caso queiram realmente aí consultar melhor você, né? Mas eu vou agradecer muito a sua presença, o seu conhecimento que você passou aqui para a gente. Foi um tempo aí bem proveitoso, acho que para todo mundo. Eu acho que deu para tirar bastante dúvidas, né? Eu achei excelente. Queria que você desse aí um parecer, se quiser dar mais alguma dica, você pode dar, falar aí um pouquinho, pessoal, para até ir se despedindo. Ai, que bom. Fico muito feliz de ter somado. Eu acho que a gente veio nesse mundo para somar mesmo, né? Somar conhecimento, somar parceria, somar para somar. Estou muito feliz de ter participado. Sim, pode deixar o meu contato, se surgir mais dúvidas, né, que está dentro do meu da minha especialidade, ou se não está dentro da minha especialidade, né, eu poder ajudar e explicar ou passar, né, pessoas que eu confio a especialidade, estou aqui à disposição. A minha dica de chave de ouro, acho que eu já falei, mas eu vou só para realmente botar aí um ponto final feliz, se escute, se respeite, e entenda que não somos, né, super-heróis e super-heroínas, e especificamente o corpo precisa de movimento, que tipo, se tratar ficando paradinha
não é o ideal. Vamos fazer prevenção, a gente precisa mudar essa nossa cultura de fazer só o corretivo e porque só tomar remédio por causa da dor, gente, tomar remédio não é para curar a dor. Tomar remédio é para aliviar a dor, mas não trata o problema. Então, sim, fazer essa prevenção para poder cuidar e tratar exatamente o que gerou, que eu falei um pouquinho aqui, vocês conseguiram entender que o nosso corpo trabalha em cadeia, então a gente busca tratar a causa, e o movimento é isso, cuidar da nossa melhor moradia, que é o nosso corpo, né? E é isso, estou aqui muito feliz e à disposição. Muito bom. Olha, Suzana, muito obrigada, tá? Muito obrigada. O pessoal pode estar procurando você aí, então, eu tenho certeza que você vai estar atendendo com essa simpatia toda. Eu falei para o pessoal que você era simpático, você era uma belezinha, e eu acho que agora eles vão concordar, né? Agradecer o pessoal que esteve presente aí na nossa live, né, que fez as perguntas, que prestou atenção. Espero que a gente tenha chegado aí no... ter levado mais conhecimento para vocês, ter tirado dúvidas, né, para as pessoas se cuidarem, né, Suzana? Eu acho que a ideia é essa. Então, a gente tem trazido aqui lives para realmente melhorar a qualidade de vida, porque é isso. Você está na sua profissão, eu na minha, a gente trata de pessoas, cuida de pessoas, né? Ou na prevenção, no tratamento, mas a gente está tentando cuidar das pessoas, e isso tudo é qualidade de vida, né? Qualidade de vida é muito mais do que a gente pensa que seja. Então, é realmente a gente se cuidar, se conhecer e viver feliz, porque é isso que vale, né? A vida é curta, a gente tem que aproveitar o máximo dela. Então, eu vou agradecer a todo mundo, um grande beijo para todos, e semana que vem, se Deus quiser, tem mais live aí, vamos ver o que a gente vai trazer, qual profissional que a gente vai trazer. Por enquanto, eu já estou dando sorte, só trouxe gente simpática, gente bonita, porque a gente escolhe, parece que a gente escolhe a dedo gente bonita aqui para nossas lives, mas não é não, está acontecendo, que os profissionais estão vindo aqui, são gente, assim, de muito, muito valor, e gente muito bonita, porque a gente é muito feliz. Então, eu agradeço, uma boa noite para todo mundo, um grande beijo, Suzana, até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Obrigada!